foi ampliado em 100 milhões de reais o investimento no programa Porta de Entrada do governo estadual. A iniciativa foi criada com o objetivo de subsidiar o pagamento da parcela de entrada na aquisição da casa própria para as famílias que possuem renda até 5 salários mínimos. O governador Eduardo Leite explicou mais detalhes desse programa. O tema da habitação, da casa própria, ele já era importante antes da calamidade. Claro que a calamidade traz um componente adicional, né, da urgência das famílias que foram afetadas. Mas o Estado, desde que a gente colocou as contas em ordem, né, com apoio da Assembleia Legislativa, reformamos a máquina pública, reestruturamos as contas, o Estado passou a ter capacidade de investimento, a gente retomou a Secretaria de Habitação, constituímos, ainda que de forma incipiente, os primeiros programas ali habitacionais no final do governo passado, no início desse mandato. E agora a gente está dando um passo muito sólido, muito consistente, que é a partir da aprovação que os deputados fizeram na Assembleia Legislativa, do nosso programa estadual de habitação, com várias frentes que a gente tem definidas, desde a casa que é totalmente subsidiada pelo governo do Estado no programa Casa é Sua, com convênios com os municípios, também a Casa é Sua Calamidades, tem toda a estratégia de regularização fundiária, enfim, mas uma nova frente que a gente inaugura agora com a aprovação da Assembleia, que é o programa Porta de Entrada. O que ele é, em síntese? Existem programas federais como Minha Casa Minha Vida que subsidiam o valor, né, o custo da construção de moradias. Só que, mesmo assim, então, vários empreendimentos privados são feitos a partir do Minha Casa Minha Vida, que subsidiam a parte do custo que essas incorporadoras, que essas construtoras têm, mas, mesmo assim, eles são comercializados e exigem das pessoas que deem uma entrada. E essa entrada as pessoas, muitas vezes, não têm. Elas não têm a capacidade de suportar, né, colocar 15, 20 mil reais na entrada para acessar um imóvel, para poder trocar o que ela paga de aluguel por uma prestação para algo que vai ser seu. Pois agora elas terão, a partir do programa do governo do Estado, Porta de Entrada, o acesso a esse recurso para poder dar a entrada e assim conseguir trocar o seu aluguel, que ocupa um espaço no seu orçamento, para algo que não é seu, não é um patrimônio, que será seu para passar a pagar uma prestação da aquisição de um imóvel próprio. É transformacional, assim, né, na vida das pessoas, além de ativar a nossa economia na construção civil, porque vai também impulsionar novos projetos, vai dar vazão, né, para os empreendimentos imobiliários e vai gerar demanda por novos. E foi aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos em escolas. A medida é válida tanto para as aulas quanto para recreios e também intervalos. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, o projeto vai ser encaminhado ao plenário para votação. Depois vai precisar passar por uma avaliação do Senado Federal. A medida vale para todas as etapas da educação básica. Além disso, o documento também prevê que as escolas tenham espaço de escuta e acolhimento para os estudantes e também funcionários que apresentarem sinais de sofrimento psíquico e mental. Nessa semana foi anunciado no Diário Oficial de Porto Alegre a prorrogação do estado de calamidade pública para o dia 30 de junho de 2025. Em entrevista ao Jornal da Mix na manhã de hoje, Germano Bren, secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, explicou os motivos para a prorrogação e como está a captação de recursos para a reconstrução do nosso estado. Então, né, de fato, é importante sempre a gente lembrar, né, a gente viveu e vive ainda, né, a maior tragédia da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, há um universo, um esforço muito grande de reconstrução, só falando especificamente, né, de Porto Alegre, a gente tem os números precisos, 30% do território foram afetados, mais de 300 equipamentos municipais, né, entre unidades básicas de saúde, escolas, praças, equipamentos culturais, que foram, imagina, construídos ao longo de 250 anos da história de Porto Alegre, né? E é natural que obras, assim como no nosso dia a dia, né, na nossa casa, tu tem uma complexidade, tu vai contratar uma obra de engenharia, né?
tem que contratar projeto, orçamento, complementares, elétrico, enfim. E isso, no poder público, ainda é muito mais complexo, porque tem uma série de regras e burocracias que têm que ser cumpridas, né? Então, a gente vem desenvolvendo uma série de projetos, já conseguimos evoluir bastante, né? Assim, na devolução da operação dos equipamentos, pelo menos, né, desses 309 equipamentos que foram afetados, a gente já conseguiu colocar em operação 278, ou seja, quase, né, cerca ali de